Vamos, irmãos, então, para a carta de Tiago. O último capítulo de Tiago, ele tem 3 divisões, e nós não vamos explorar todo o capítulo hoje, mas vamos seguir essas divisões que estão aqui naturais no texto, fechando o ano assim com a carta de Tiago. Nós hoje temos 3 domingos à frente, hoje mais 2, então hoje vamos estudar do 5, de 1 a 6, domingo que vem do 7 até o versículo 11, e no último domingo, dia 31, do 12 até o 19. E assim nós fechamos a carta de Tiago e iniciaremos um novo estudo, do novo livro, no próximo ano. Vamos então ver o que ele trata nessa sessão de Tiago 5, de 1 a 6, que colocamos como tema para hoje o pecado da ganância. Então, Tiago vai tratar com esse pecado que certamente estava acontecendo ali, em determinado sentido, na vida daquelas pessoas que foram alvos dessa carta de Tiago e, portanto, eram pessoas que estavam convivendo no meio da igreja. Ele não está se dirigindo aos ímpios, mas está se dirigindo a pessoas que estavam na igreja, e dizendo assim: atendei agora, ricos, chorai lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido, com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo sem que ele vos faça resistência. Então, aqui está a advertência que Tiago está fazendo aos ricos. E certamente esses ricos, pode ser que não faziam parte do grupo dos irmãos, mas os pobres que estavam sendo oprimidos por esses ricos, sim. Possivelmente irmãos que estavam ali sofrendo com essa atitude pecaminosa daquelas pessoas que eram abastadas, ricas, e, portanto, estavam usando a sua riqueza de maneira pecaminosa. Porque o fato da pessoa ser rica, isso não é pecado. Muito pelo contrário. As Escrituras mostram que homens de Deus foram ricos, riquíssimos, não é? Abraão, Salomão, Jó, José chegou a governador do Egito, todos eles tiveram condições financeiras boas, não é? Conviveram com o luxo, com o poder, com todas as coisas que a riqueza proporciona. No entanto, o problema que está sendo tratado aqui é o mau uso da riqueza. É aquele rico que é rico por abusar do pobre, aquele rico corrupto, que pega o dinheiro. Por exemplo, o cara é um empresário, grande empresário, aí corrompe de que maneira? Não paga devidamente os impostos, não paga devidamente o seu trabalhador. É essas atitudes pecaminosas que está errada. Não é o fato da pessoa ser rica que é errado. O errado é a pessoa, sendo rica, usar de meios para extorquir ainda mais daqueles que são pobres. Esse é o problema. Então, em nenhuma parte das Escrituras nós vemos a riqueza em si, ou por si mesmo, sendo tratada como se fosse algo ruim. Não. As posses materiais, na verdade, elas são, com frequência, vistas como bênçãos de Deus, não é? Só para você ter uma ideia, abra lá sua Bíblia em Provérbios 10, no versículo 22. Provérbios 10, 22, diz o seguinte. Provérbios 10, 22. Olha o que diz as Escrituras. É só um exemplo de tantos outros, não é? Que há na Bíblia com relação ao trato com a riqueza. 10, 22, ele diz assim, de Provérbios: a bênção do Senhor enriquece, e com ela
ele não traz desgosto, está vendo? A bênção do Senhor enriquece. Então, de fato, o cristão, ele é rico das bênçãos de Deus. E ele pode ser rico tanto espiritualmente, como de fato é, mas também Deus pode abençoá-lo materialmente, e ele ser um crente rico. E isso não é ruim. Nós vemos lá no tempo da igreja primitiva, né? Ali no Pentecostes, quando deflagrou-se aquele movimento espiritual, que houve um avivamento e as pessoas foram sendo convertidas, e no início da igreja primitiva, o que é que acontecia com as pessoas ricas? Vendiam as suas propriedades, colocavam todos os bens ali aos pés dos apóstolos para atender a necessidade dos pobres, dos necessitados. Era uma situação realmente que naquele tempo a penúria, a miséria era muito presente naqueles povos ali. E sempre, em todo o tempo na história da humanidade, sempre tiveram os ricos e sempre tiveram os pobres. O próprio Jesus falou disso, lembra? Naquela ocasião que o Judas foi criticar a mulher que quebrou um vidro de perfume caríssimo para embalsamar Jesus, né? E aí o Judas fez aquela crítica, mas podia ser vendido para o dinheiro arrecadado e ajudar os pobres. E aí as escrituras dizem que ele não estava muito preocupado com os pobres, não. É porque ele era o tesoureiro e estava querendo era roubar aquele dinheiro. Então, aí Jesus disse, os pobres tendem sempre convosco. Então, sempre vai existir pessoas pobres, necessitadas, e sempre vai existir pessoas ricas que vão exatamente, quando tanto o rico quanto o pobre adentram a igreja do Senhor Jesus, vai haver esse equilíbrio. O abastado, o rico, vai contribuir de maneira que venha a suprir a necessidade daquele que é pobre. Por isso que quando se está na igreja, não pode existir aquela coisa assim, fulano, o indivíduo está lá, o irmãozinho na igreja, mas ninguém ligou, está desassistido, está passando fome. Não, a igreja não permite isso. Se há alguém necessitado, a igreja vai e ajuda. Por quê? Porque é exatamente esse o objetivo daquilo que você contribui na igreja. É para a assistência dos mais pobres, desde o início foi assim, né? Naquele tempo da igreja foi assim, de Atos. E o que aconteceu? Em um determinado momento, os apóstolos estavam lá, a igreja foi crescendo, e eles ficaram, e agora? E tinha viúvas e órfãos que estavam passando necessidade, e aí foi quando se instituiu o diaconato, os diáconos, para fazer o quê? Dar aquela assistência àqueles irmãos. E como é que era feita aquela assistência? Pelos donativos que eram dados, os irmãos que contribuíam, e aí se distribuía a quem tinha necessidade. Então, esse modus operandi da igreja sempre foi desta forma, e sempre será assim, de modo que a igreja não é somente para pobres, nem também somente para ricos. A igreja é para todos, tanto ricos quanto pobres. Os ricos, sendo da igreja, eles não podem ser tomados pela corrupção humana, eles não podem ser tomados pela ganância, que é exatamente o pecado que Tiago está aqui tratando. O pecado da ganância, o ganancioso, que tem e ainda quer mais ainda. Aquela pessoa que é apegada ao dinheiro, como Tiago vai dizer mais à frente, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro, que muita gente às vezes usam erradamente, diz assim, olha, o dinheiro é a raiz dos males. No dinheiro não, é o amor ao dinheiro, é o apego, é a avareza, é a distorção que se faz com o dinheiro, que é o pecado. Então, veja, a ganância, a pessoa cobiça algo, aí começa a agir de maneira que venha a extorquir alguém para conseguir algo. É o que muitas vezes faz aí, infelizmente, no meio comercial, né? Se utiliza de brechas ou até inventam meios de burlar a lei para não pagar aquele imposto, para não pagar os devidos direitos que um funcionário tenha. E aí tantas histórias que se ouve de funcionários que trabalhou uma vida inteira e quando sai, aquele dinheirinho que ele para ter reservado não tem porque o patrão esqueceu ou não fez a devida retenção. Então, são vários casos assim, e as pessoas ficam penando. Quando chega no seu período de aposentar, fica sem saber o que fazer, porque não houve o devido recolhimento
do seu pagamento. Então, tudo isso é aí do mundo mesmo, corrompido que nós vivemos. E Tiago está aqui tratando com aquelas pessoas que, naquele tempo, o ser rico daquele tempo, geralmente se via pelas roupas de luxo que vestiam. Eles tinham ouro e prata, né? Naquele tempo não se tinha o dinheiro como nós temos hoje, né? Era o ouro e a prata, era a comida, né? Comida e também as roupas. Veja que Tiago usa esses termos aí. Ele diz, olha, as vossas riquezas estão corruptas. Olha. Quais são as riquezas deles? As roupas, as vossas roupagens, comidas de traça. Então, as roupas de luxo. Tinha tanta roupa que as traças tomavam conta. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos em ferrugens. Aí você, olha, eu nunca vi dizer que ouro enferrujasse. Mas a ideia que ele quer mostrar é que, olha, o ouro e a prata que se tem, se a pessoa tem lá escondido, guardado, não utiliza aquilo para fazer algo, né, para fazer girar, para fazer movimentar, vai acabar se perdendo. Adianta estar lá, vai ficar lá. A pessoa morre e fica lá com aquele ouro, aquela prata guardada. E a sua ferrugem há de se pôr por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Ou seja, a pessoa fica tão apegada àquilo ali que, é como diz o ditado popular, né? Morre e não leva nada. Morre e não leva nada. Então, se tem recursos deste mundo, utilize-o para o seu próprio bem e para o bem do próximo. Geralmente, a pessoa muito apegada a dinheiro é egoísta. Ele não pensa no outro. Ele não pensa, só pensa em si mesmo. E acaba ele definhando em todo esse egoísmo que ela possui. Então, tem que ter esse entendimento de que, se Deus nos deu bens, condições de ajudar o próximo, devemos assim fazê-lo, porque faz parte até do cumprimento da lei, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então, deve-se amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, até mesmo sobre toda a riqueza, devemos amar a Deus, e amar ao próximo, ou seja, se eu sou rico, eu posso ajudar o próximo. Então, essa é a condição. E Tiago continua dizendo, tesouros acumulaste nos últimos dias. Olha, nos últimos dias as pessoas estavam acumulando tesouro. Aí eu lembro-me o texto lá de Mateus, quando Jesus proferiu para um homem que era muito rico, né? E dizendo que vou aumentar mais ainda, vou fazer isso, fazer aquilo. Aí Jesus, louco, hoje te pedirão a tua alma, para onde você vai? Ou seja, não esqueça que o seu fim não é aqui na terra. Você não pode viver a sua vida só pensando aqui na terra. Lembre que tem algo espiritual. Isso serve para nós, crentes, que pensamos nisso. Nós, crentes, sabemos dessa realidade, que a nossa vida não está firmada aqui, que a nossa esperança não está firmada aqui. Nós sabemos que a nossa esperança está em Cristo e na glória de Cristo e no céu que Ele foi preparar, no lugar que Ele foi preparar para nós. Mas para quem não é de Cristo, ele não tem esse pensamento, ele não tem essa noção. Então ele vai achar que o viver é aqui mesmo, né? E ainda, para piorar a situação de quem assim pensa, ele diz assim, já estou no céu. O rico, se eu sou rico, eu já estou no céu. Não me falta nada, eu posso ter o que eu quiser, eu viajo para onde eu quiser, eu como a comida que eu quero, eu visto a melhor roupa que eu posso possuir. Então, para que pensar em céu? Uma vez, um parente mesmo, um irmão ligado da minha família, dizendo assim, ele disse assim, rico não precisa de ir para o céu, ele já vive no céu. Loucura. Ele não vive no céu. Ainda que a vida seja boa, do ponto de vista humano, luxo, riqueza, mas isso é passageiro, isso fica aqui, e de fato não é ruim não, é bom mesmo, usufruir das coisas boas, é muito bom, você comer bem é bom, você se vestir bem é bom, você possuir condições de viajar é bom, mas só que isso são bênçãos temporárias, são coisas de momento. Ora você pode fazê-lo, ora não. Tem momentos da vida que você não tem como. Por exemplo, se cair doente, você pode ter o dinheiro do mundo todo. Se estiver doente, você vai viajar? Se cair numa cama, perdeu, dá um AVC, a pessoa fica lá numa cama, vegetando quando não morre. Então, veja, a vida é um sopro.
Então, a pessoa pensar que o viver da melhor maneira possível é regalando-se nos prazeres da vida, da carne, sem lembrar que há uma alma em si, de que há um céu para ir, de que há um cuidado que devemos ter com a vida, é muita questão de vazio mesmo espiritual nessas pessoas. Mas existem pessoas que, sendo crentes e ricas, elas não abrem mão do viver santo. Elas não deixam de viver uma vida como a palavra de Deus requer, porque é crente, é um chamado de Deus, é um filho de Deus. Eu já conheci irmãos assim, abastados, ricos, mas que demonstravam uma fé genuína, um cuidado, e aí você via como a ação desses irmãos ricos, no cuidado que tinha, no auxílio, na contribuição que dava na igreja, na presença que se fazia, estava ali, tinha aquela sensibilidade, tinha a atenção devida. A irmãos que precisavam de ajuda, ele estava lá, sempre fazendo isso. Por quê? Porque é crente. E era humilde, não era arrogante, não era soberbo, não ficava humilhando os outros porque tinha dinheiro o pobre eu não vou falar porque é pobre. Não. Embora eu já percebi, por esses longos anos de igreja, que às vezes o pobre é que fica mais constrangido do que o próprio rico. Às vezes o pobre fica meio assim, porque tem um irmão lá na igreja que é rico, ele fica meio, o irmão é rico, aí já fica. Não é assim também. O pobre não pode, sendo crente, não pode ficar meio cheio de dedo para falar com o irmão porque o irmão é rico, coisa nenhuma. No texto de igreja, não é a riqueza que conta, não é o ter dinheiro que conta. O que conta aqui é a graça de Deus sobre todos nós e a bênção do Senhor sobre nossa vida. E graças a Deus que possamos ter uma vida que agrade ao nosso Deus, vivendo uma vida realmente digna, sendo rico ou sendo pobre, mas na presença do Senhor. E Tiago continua falando, condenando aquelas riquezas que foram de maneira mal adquiridas e que estavam sendo também mal empregadas por causa da ganância daqueles homens. Ele diz: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. Está vendo? Aquilo que eu falei, o patrão que roubou, já é pouco o salário dos trabalhadores, e ele vai lá e, naquele tempo, o trabalhador, ele recebia por diária. Trabalhava-se e recebia, logo em seguida. Tal como algumas profissões ainda hoje é assim. Então, vejam, as pessoas faziam, o patrão, o indivíduo trabalhava, eles faziam o trabalho dele, quando chegava na hora de receber, o patrão segurava o dinheiro, não dava todo, ficava humilhando aquela pessoa, ceifando, os campos dele. Os trabalhadores ceifaram, trabalharam nos campos, colhendo os frutos, e aí ele diz: foi retido com fraude. E chegou a quem? Ao Senhor. Ou seja, os irmãos, os trabalhadores, crentes possivelmente, estavam clamando a Deus por justiça, clamando ao Senhor, porque estavam sendo roubados, fraudados. E o Senhor está respondendo à oração desse povo. Chegou até ele, e Tiago está aqui denunciando, advertindo, que eles estavam clamando. Aí ele diz assim: e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos exércitos. Tiago está informando aqueles ricos fraudulentos que o Senhor está vendo a forma como eles estão agindo. O Senhor está observando e vendo, e vai julgar, e vai agir. Ele é o Senhor dos exércitos. Lembram dessa expressão, dita muito lá no Antigo Testamento? É o Senhor da guerra, é o Senhor da luta, é o Senhor que batalha em favor do seu povo. Então, o povo de Deus não vai ficar desassistido. O clamor de um povo que clama ao seu Senhor está sendo ouvido, e ele vai denunciar o erro e o pecado daqueles homens. Qual era o pecado? Tendes vivido regaladamente sobre a terra. Esse era o problema.
estavam vivendo regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo sem que ele vos faça resistência. Que tristeza! Estavam fazendo dessa maneira, indo totalmente contrário à palavra de Deus, às instruções que o Senhor trazia, mas também revelando o que é a natureza humana sem a graça de Deus. Essas atitudes desses homens ricos que agiam desta maneira é porque não tinham a graça de Deus. São miseráveis pecadores. Homem que, apesar do dinheiro que tem, mas a alma está em miséria. A alma está na miséria, porque eles não têm um coração de amor, ele não sabe o que é amar o próximo, muito menos amar a Deus. Ele não tem isso. São homens miseráveis, mundanos, totalmente. Esse é o tipo de gente que diz que Deus nem existe. É o ateu, muito apegado, o Deus dele é o dinheiro dele. É o Deus dele, ele está se preocupando com o seu bolso, de tal maneira que eles, não, olha, até o pagamento que não era muito do trabalhador, eles fraudavam. Isso é maldade, muita maldade, isso é pecado grave diante do Senhor. E eles tinham até dizendo, vocês têm engordado o vosso coração. Essa expressão, os ricos são equiparados aqui aos animais, que sendo engordados para o abate. Os animais, eles satisfeitos, nada sabem da fatalidade que os aguarda. Não é assim? O animal que é feito para a engorda, para ser abatido, né, o gado, eles nem imaginam que tanto cuidado com ele, né, com tanta alimentação boa para tratar e aqueles animais ficarem gordos e bem saudáveis, para quê? Para serem abatidos, para serem exatamente mortos. E ele está usando essa expressão para mostrar aqui que para o incrédulo, todas as bênçãos no final se transformam em maldição. Porque para cada coisa boa recebida da providência de Deus, sem uma resposta de gratidão e honra, há um correspondente aumento da culpa e da punição. Enquanto Deus providencialmente confere a todos, ricos e pobres, aquilo que ele tem e recebe, quer seja pelo seu trabalho, quer seja pela sua atividade, o mau uso disso torna-se maldição. Se a riqueza que se tem está sendo mal utilizada para esbagaçar, desperdiçar o recurso que se tem, isso é maldição. O que acontece muitas vezes, o indivíduo é rico e tem uma paz no coração, vive atribulado. Tem tanto dinheiro, mas vive atribulado. E também não consegue ter um momento de tranquilidade, não tem tempo para a família, porque o negócio dele está bombando, está prosperando, ele não pode parar, porque se ele parar, vai ter prejuízo. Ele não quer ter prejuízo, ele não pode perder. Essa é a preocupação. Ou seja, no final das contas, quando ele vai ver, acaba sem família, acaba sem amigos, acaba sozinho, e olha para um lado, para o outro, tanta riqueza, e diz, meu Deus, para que isso tudo? E muitos até tiram a própria vida. Por quê? Vazio. Trabalhou tanto, cuidou de tanta coisa, para ter dinheiro, aí depois olha, para que isso tudo? Aí se gloria do que tem, eu sou isso, aí fica arrogante, né? Aí chega assim na roda das pessoas, da sociedade, aí o pessoal olha assim, olha, fulano, viu? Fulano que é rico, fulano tem isso, tem aquilo, só não tem Jesus, e não tem alegria de viver, não tem satisfação, não tem família, é horrível, é horrível. O bom é saber ser rico, isso é bom, saber ser rico. O rico bom é aquele que, sendo rico, sabe usar o que tem, usufruir do que tem. Não é o dinheiro tomar conta dele, do coração dele, não. É ele ter esse dinheiro e saber usar o dinheiro que tem. E ele continua sendo rico, sem nenhum prejuízo, quando é para a glória de Deus. E eu lembro da história de Jó, por exemplo, né?
homem riquíssimo, né? Jó tinha tudo, uma família grande, muitos animais, milhares e milhares de cabeças de gado. De repente, Deus assim tirou tudo dele, porque foi uma provação ali do diabo, né? O diabo tentou a Jó, mas aí o Senhor foi e restaurou depois. Deu tudo a ele em dobro que ele tinha. Por quê? Qual foi o teste ali? Qual foi a provação? Jó foi testado. Doença, perdeu família, tudo. Os amigos perderam a amizade, mas ele não deixou de louvar a Deus, de glorificar a Deus e de reconhecer que tudo que ele tinha veio de Deus e, portanto, se ele perdeu, se Deus o levou, ele não pode reclamar de nada. Tudo que ele tinha foi Deus quem deu. Então, esse é o diferente. Quando o indivíduo vive achando que tudo que ele tem foi do braço dele, ó, foi eu que consegui, isso aqui é meu, aí não abro mão para ninguém, é um egoísta. Então, ele desconhece a existência de um Deus. Ele desconhece que, se ele teve o que teve, foi Deus quem deu saúde para ele trabalhar, foi Deus que deu inteligência para ele pensar naquele negócio e conseguir prosperar. O ímpio ele não consegue visualizar isso, porque ele é egoísta, ele só pensa em si mesmo. Mas o crente tem essa condição de reconhecer quando ele prospera e se enriquece, e dizer: olha, foi Deus que me favoreceu, glória a Deus por isso. E aí sim ele vai usar a sua riqueza para o bem, ele vai usar a sua riqueza para prosperar. E vai acontecer o seguinte: por ser um rico crente, vai enriquecer ainda mais. Lembra de José? Todos os personagens bíblicos foram assim. Deus abençoa mesmo, né? Não é nessa linha louca da teologia da prosperidade, não, que é uma loucura, que é um engano, né? De as pessoas, às vezes, colocar na mente das pessoas que elas têm que ser ricas porque o crente não pode ser pobre. Nada disso, isso é loucura, isso é mentira. Não é isso, é a ideia de pensar: olha, se Deus me deu capacidade de estudar, de trabalhar, para ter uma condição de vida boa, isso é bênção do Senhor. Só que isso não vai subir para a cabeça do indivíduo a ponto de ele dizer assim, quando ele chegar naquele patamar, dizer assim: agora não quero mais saber de Deus não, já consegui, vou-me embora, vou curtir agora eu vou ter prazer nas coisas do mundo, aí cai nas bagaceiras do mundo. Não, aí é loucura. Ele, sendo crente, ele vai chegar, e se chegar, ele vai dizer: graças a Deus, olha como Deus me abençoou, cheguei até aqui, servindo a Deus, sem precisar passar por cima de ninguém, sem precisar fazer nada errado, nem escuso, para chegar aqui. E Deus abençoou. Mas quando se faz a coisa errada, e até aparentemente está prosperando, que é aparente, mas só que essa aparente prosperidade um dia vai ruir. Vai ruir. É a mesma coisa, essa prosperidade corrupta que muitos têm aí no mundo, é a mesma coisa da teologia corrupta da prosperidade que engana as pessoas. E é absurdo aqueles falsos testemunhos que se ouve na mídia aí, à torta e à direita. A pessoa vai para a televisão, para o rádio, dizer assim: olhe, eu fiz a campanha não sei de quê, e Deus me deu não sei quantos apartamentos, Deus me deu não sei quantos. Conversa. A prosperidade do crente, Deus não é, a bênção do Senhor não é essa de: eu vou orar e pedir a Deus fazer uma corrente para Deus me dar X carro, X apartamentos, isso, aquilo, né? Galgar o cargo do fulano lá do emprego para poder ganhar mais. Nada disso. A competência vai fazer a diferença. Se você é competente no que faz, você vai ser próspero. E Deus vai lhe abençoar. Nunca cobice o que é do outro. Nunca tire o que não é seu. São princípios que nós aprendemos, pelo menos desde pequeno, com os nossos pais. E olha, você não pegue no que não é seu. Trabalhe, estude, vá em busca de prosperar, mas nunca faça nada errado. Nem pegue no que não é seu. Nem vá atrás de coisas que não trazem, que é mera
prazer humano vazio. Não. Se é crente e temos a graça de Deus de ter a palavra dele em nossas mãos, como temos aqui pela manhã deste dia, percebendo que há um pecado muito sério, que muitas vezes se pega na muita gente, que é a ganância, desprendemos-nos disso. Se porventura você teve a graça de Deus na sua vida, busque viver de maneira tranquila, humilde, serena, na presença do Senhor. Se Deus lhe deu recurso, use esse recurso da melhor maneira possível. Tenha o prazer e a alegria de contribuir com a obra de Deus. Tem aquelas pessoas que ficam muito apegadas ao seu dinheiro e ficam sempre olhando com desconfiança para a igreja. Esse negócio de contribuir, eu sei não, mas ninguém aqui é obrigado. Todo crente, quando contribui, o faz com alegria, conforme a própria palavra de Deus diz. Deus ama a quem dá com alegria. Deus não ama quem dá constrangido. Deus não ama quem dá para se aparecer. Não, Deus ama quem dá com alegria, espontaneamente, com o prazer de reconhecer que pode contribuir com a obra do Senhor, porque o Senhor lhe proporcionou um bem, lhe proporcionou um trabalho, lhe proporcionou condições de fazê-lo. Esse é um princípio que rege o coração do crente, quando contribui com a obra. Não é essa coisa de, estou apegado ao dinheiro, não vou dar não, estou desconfiado, não sei lá, é muito dinheiro para dar. Ficam se preocupando com isso. Quando vê assim, é porque ainda está avarento, o coração ainda está apegado àquele dinheiro, ao seu dinheiro, quando na verdade o dinheiro vem de Deus. Deus é quem proporcionou você trabalhar, lhe deu saúde. Então, quando o crente reconhece isso, o retorno é tranquilo para ele. Mas quando ele não entende isso, ele está muito apegado ainda, é muito carnal ainda, não entende o sentido espiritual da coisa, aí ele realmente não consegue. Ele vai se debater, vai ter problema com ele vai ficar ali preso àquele negócio, se preocupando com valores, não sei o quê. Dê com alegria. O texto é claro: contribua segundo tiver proposto no coração, não por necessidade, né? E não para dizer assim, olha, estou dando a pulso aqui. Não, você tem que dar com alegria. Eu dou com alegria. Quem dá e contribui é com alegria. E é assim que a igreja do Senhor Jesus tem se mantido e também ajudado muita gente a se manter. Aqueles que, por ventura, têm alguma necessidade, a igreja está disposta a ajudar. Por quê? Porque é daqui, das ofertas e dos dízimos dos irmãos, que temos feito muita coisa em favor da obra, que não é nossa, é de Deus. E é tão bonito, é tão bom esse sistema que o Senhor Deus mesmo deu para a sua igreja, que ninguém fica desprovido de nada, não é? Ninguém fica, fui dar uma oferta lá na igreja, pronto, faltou a comida lá em casa. Impossível. Olha, tive que dar o dízimo, pronto, acabou o dinheiro, não tive mais nada. Impossível. A conta não é assim, nunca é assim. Lembre-se, se você dá a 10ª parte daquilo que você tem, você fica com 90%. Então, o segredo é saber administrar o recurso que se tem. Seja pobre, seja rico. Não adianta essa coisa, fulano é rico, pode dar mais. Não tem isso. Deus não olha o valor, o tamanho do dinheiro, a quantidade que você está dando. Deus olha a fidelidade. Deus olha aquele coração desprendido. E Deus sabe também do coração que está preso, como advertido está aqui os ricos do tempo de Tiago, que estavam oprimindo os pobres, tirando até o que não devia dos pobres, para usufruírem prazeres da carne, para gastar, desperdiçar o dinheiro. Que coisa horrível! É gente sem coração, malvado. E Deus está advertindo aqui esse tipo de rico, mas também advertindo para que isso não chegue nos ricos da igreja, porque essa prática é própria dos ricos do mundo, e que os ricos da igreja jamais vá por esse caminho. E se porventura
algum rico do mundo venha à igreja, entrar na igreja, que ele se adequa a essa nova realidade. Um exemplo para a gente terminar é o que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu era um tipo rico desse jeito, de riquezas mal adquiridas e mal empregadas. Ele era corrupto, era um homem que tirava dos impostos, imposto pesado sobre as pessoas, e daqueles impostos que ele recolhia, ele tirava boa parte para ele, corrompido. E aí esse homem teve um encontro com Jesus, rico, abastado, mas ele estava vazio, ficou curioso em saber quem era aquele homem que estava sendo propalado por todos os cantos, e foi curiosamente, subiu numa árvore para ver quem era, e Jesus foi aquele homem. Chegou lá, olhou para ele, desce daí, desce depressa que hoje eu vou comer na sua casa. E aí Jesus foi, o homem desceu, olha, ele veio até mim, olha a surpresa do homem, como pode, né? E Jesus fez isso, para libertar aquele homem daquela avareza, daquele pecado que ele tinha, de apegar-se a dinheiro, corrompido. E aí o que aconteceu? Vocês sabem a história. Jesus converteu o coração daquele homem. E qual foi a atitude dele? Eu vou devolver 4 vezes mais daquilo que roubei. Mudou a atitude, desapegou, está vendo? Ele percebeu que aquela riqueza que ele tinha foi mal adquirida, foi fruto de roubo, fruto de roubo. Ele foi desfez daquilo, se converteu. É bem diferente, viu, de alguém nos dias de hoje que porventura fazia isso, aí se diz convertido e não devolve, se diz convertido e não, já passou, deixa para lá. Não, se converteu, tem que corrigir. É o arrependimento que leva a isso. A pessoa vai e se corrige. Se era devedor, vai lá e paga a sua dívida. Se andava fazendo coisa errada com alguém, enganando as pessoas, maltratava as pessoas, se é rico, se era empresário e maltratava os funcionários, não vai maltratar mais. Se era alguém que comandava uma equipe de trabalho e era mão de ferro com aquela pessoa, humilhava porque era o chefe, vai agir diferente. E assim o Evangelho vai transformando vidas de pessoas para glorificar a Deus através das atitudes e saber usar os seus recursos, de maneira que ele vai beneficiar todos aqueles que estiver ao seu alcance e acabará ele mesmo, a pessoa, sendo beneficiada também. Não é porque o rico vai ser, quando transformado, vai começar a doar, a participar mais, a contribuir mais, que ele vai ficar pobre. Não, muito pelo contrário. Muitas vezes até a sua riqueza começa a ter um patamar ainda melhor, porque vem acompanhada da bênção do Senhor. É diferente do que aquela riqueza mal adquirida, que no devido tempo vai se desgastar e vai trazer prejuízo moral e espiritual para a vida daquela pessoa. Então, que o Senhor Deus nos abençoe e nos ajude na nossa caminhada. Se porventura conhecermos pessoas assim, que levemos o Evangelho para que elas possam também ser alcançadas e transformadas. Se porventura qualquer um de nós fôssemos tentados a agir desta maneira, corramos disso e busquemos sim, sempre viver a nossa vida para a santidade, para adotarmos medidas e posições que glorifiquem a Deus e não satisfaçam a nossa carne, que é pecaminosa e que é tendenciosa, mas que glorifiquem a Deus que está nos céus, e certamente viveremos a bênção do Senhor sobre nossas vidas. Que Deus assim nos abençoe. Ó Deus, obrigado, Pai, pela sua palavra que nos trouxe nesta manhã, que abençoe a sua igreja, os irmãos que aqui estão presentes, aqueles também que nos acompanham virtualmente, que o Senhor venha dar lições preciosas para as nossas vidas e que estejamos atentos, ó Deus, do nosso viver, que deve ser focado principalmente em uma vida que glorifique ao Senhor. Que o nosso viver tenha como objetivo o glorificar ao Senhor e gozá-lo para sempre. É o que pedimos assim, ó Deus, no nome santo de Jesus.